Já falei para você que eu sinto muito não ter vivido a era de ouro do rádio. Então só me resta contar para vocês, estudar essas histórias muito legais do início do rádio no Brasil e um pouquinho também da televisão que se confunde, né? Vamos lá. Em 1944, Heron Domingues chegou no Rio de Janeiro e passou a trabalhar na Rádio Nacional. Aquele vozeirão todo, aquele cara tinha um vozeirão maravilhoso. E foi trabalhar no programa Repórter Esso, que transmitia informação, notícia, e ele mesmo falava, ó, trabalho aqui, leio as notícias da guerra como se eu estivesse numa trincheira, costumava dizer. E o Repórter Esso, para quem não sabe, ele entrava em diversas edições diárias e tinha uma credibilidade, assim, enorme. A voz do Heron Domingues era bem grave, sabe? Bem naquela época, né? Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Foram 30 anos levando em primeira mão as notícias mais importantes do país e do mundo. Heron foi a voz do Repórter Esso desde 44 na Rádio Nacional, onde renovou o jornalismo radiofônico e se manteve durante 18 anos atuando. Testemunho ocular da história. E era fantástica. Então, ele falava, era verdade. A credibilidade era imensa. Quando a guerra estava para acabar, ele ficou acampado no estúdio da Rádio Nacional. Acampado, que eu diga, ficou lá dia e noite, dormia na rádio, aguardando ansioso pelo telegrama, né, lá que ia mandar, confirmando o fim da Guerra Mundial em 1945. Ele estava lá, tranquilão, na rádio. Quer dizer, tranquilão não sei, mas ele estava lá. Aí passou Natal, Ano Novo, Páscoa, tudo na rádio lá. Alerta, ligadão, telegrama. Os colegas falavam, Heron, pelo amor de Deus, Heron, vá para casa. Aí descansar, Heron. Falava. Não vou. Então ele aceitou o conselho do chefe de redação. Heron, meu querido Heron, vá para casa descansar um pouco. Deixe um áudio gravado num disco acetato, narrando que a guerra acabou. E se for preciso, a gente coloca no ar e o outro locutor complementa. Ah, então eu vou para casa. Já sabe o que aconteceu, né? Já percebeu, né? Aí Heron dormiu um pouco em casa, descansou um pouquinho, acordou, voltando para a rádio. Burburinho ali na esquina, chegou, a guerra tinha acabado. A Rádio Tupi havia anunciado. E o pior de tudo, na Rádio Nacional, ninguém achou o disco acetato, a gravação dele. Ele estava desconsolado. Para alegria dele, testando a credibilidade, todos comentavam em todo o país. O Brasil inteiro era só esse comentário. Se o Repórter Esso ainda não deu, não deve ser verdade. Gente, olha isso. Só depois que Heron Domingues leu o texto sobre o fim da guerra, acabou a guerra, no Repórter Esso. A guerra realmente acabou. Só depois que ele leu. Muito maluco isso, né? Credibilidade é uma coisa muito séria. Quer ver outra curiosidade do cara? Ele acreditava que a voz dele era uma dádiva de Deus e não se preocupava em cuidar da voz, não. Ele era muito boêmio, dormia muito tarde, bebia muito, fumava muito. E aí, aí uma equipe médica estudou a voz de Heron Domingues por 10 anos. Nenhuma alteração foi observada. Realmente constatou-se que era um fenômeno. Bebo e fumo em excesso, disse ele. E os médicos? Pois continue bebendo e fumando, aconselharam os médicos. Só que ele morreu em 9 de agosto de 74. Ele morreu, ele tinha 50 anos só. Ele apresentou uma edição do Jornal Internacional, o que mais ou menos hoje seria o Jornal da Globo. Depois do Jornal Nacional, tem o Jornal da Globo. E então ele apresentou o Jornal Internacional a respeito do impeachment do então presidente norte-americano Richard Nixon. Era uma coisa que estávamos falando muito. Então, antes de acontecer isso, ele pediu ao Armando Nogueira, um famoso jornalista que já faleceu, era seu chefe na época, ele pediu um adiantamento de suas férias para dar essa informação ao vivo. Ele era louco por informar, era louco por jornalistas. Por jornalistas não, por jornalismo. Por jornalistas também. Elogiado por seu desempenho no ar, o que fez? Foi jantar com a equipe ali da televisão e comemorar, né, mais um dia com os amigos.
No dia seguinte, a notícia que ninguém queria. Em casa, faleceu vítima de um infarto fulminante enquanto dormia. Heron Domingues. E aí o mundo perdeu uma voz maravilhosa. É isso aí. Mais uma história que você tinha que saber e a gente tinha que contar aqui no canal da Escola de Rádio. Segue o canal, dê o seu like lá, bata no sininho, que ainda vem bastante coisa por aí, você deve ser alertado para não perder nada. Muito obrigado! Valeu!